Para debater a regulação experimental e sandbox regulatório, chamo para moderar este debate a desembargadora Ana Carolina Romã. Uma salva de palmas. E para se juntar ao painel, a Procuradora Federal da Agência Nacional de Aviação Civil e Vice-Chefe do Legal Committee da ICAO, Alice Serpa Braga Delanina. Uma salva de palmas. O professor do IDP, Clésio Fonseca. O professor auxiliar da Nova School of Law, Filipe Brito Bastos. Roberto José Silveira Honorado, Superintendente de Aeronavegabilidade. E, por fim, Head de Assuntos Regulatórios da Latam Brasil, Tatiana Viana. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao FIB por essa oportunidade de estar aqui, moderando esse painel. Esse evento tem sido muito enriquecedor, conhecer pessoas novas e tratar de um tema que é tão importante, que é a regulação, e que nos afeta a todos, não só como cidadãos, mas como juristas e como operadores do direito, como gestores públicos, que todos somos aqui, ou mesmo advogados que tratam com esse tema, os parceiros regulados, os agentes econômicos, ou seja, é uma matéria que afeta a todos nós de forma muito incisiva e premente. O tema desse painel de agora é sobre regulação experimental e sandbox regulatório. Nós tratamos de muitos temas já nesse evento e estamos aqui a tratar de algo muito novo, né, de inovação e formas de a regulação atender a esse requisito de necessidade de inovação, de necessidade de melhoria e dos agentes econômicos, da atividade econômica, e como os agentes reguladores podem atender a essas necessidades sem impedir a inovação. Acho que é esse o tema do painel. Eu vou passar a palavra, vou fazer assim, nesse sentido. Vou passar a palavra ao doutor Roberto José Silveira, que é superintendente de aeronavegabilidade da ANAC. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço a FIB pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando esse assunto que é tão interessante e relevante para a gente. Eu trabalho na Agência Nacional de Aviação Civil como superintendente de aeronavegabilidade. A minha área era responsável pela certificação das aeronaves brasileiras que voam ao redor do mundo e também das estrangeiras que são operadas pelas linhas aéreas e particulares no Brasil. E o assunto sandbox e regulação experimental surgiu de uma forma muito forte nos últimos anos, ao mesmo tempo em que a aviação experimenta um desenvolvimento tecnológico bastante inovador. A gente tem chamado de Advanced Air Mobility, que tem como seu ponto principal as aeronaves elétricas que pousam e decolam na vertical, os eVTOL, que, enfim, a gente está trabalhando na certificação deles, né? Então, já há alguns anos já que a gente está trabalhando nesse assunto, e no começo nós recebemos uma série de pedidos de regulados, às vezes startups, às vezes pessoas que tinham uma ideia, eu quero fazer um sandbox regulatório, pensando que ali fosse encontrar um ambiente de maior liberdade, ou de total liberdade, talvez, para fazer o que quisesse, né? E, enfim, fomos atrás para entender o que era, até me faço referência a uma fala do diretor da Anvisa, Tiago. Nós participamos de um painel ontem, né, e ele disse algo bem interessante que eu costumo também mencionar. Ao mesmo tempo que o setor ele busca a inovação, os reguladores também têm que buscar aplicar novas técnicas para dar frente a essas novas necessidades. E é importante a gente ver a postura do regulador diante dessas situações. Quando você tem uma inovação tecnológica, o regulador, ele pode ser necessário uma postura mais de um advisor, como indicando ou trabalhando junto com a empresa ou com os requerentes
como aquela nova tecnologia vai se enquadrar à regulação existente. Muitas vezes é necessário um trabalho ali de contextualizar aquela inovação. Em alguns momentos pode ser necessário adaptar a regulação para aquela novidade que está vindo, ou mesmo o regulador pode tomar frente e indicar para o setor, olha, essa tendência ou essa possibilidade de inovação para o setor, ela pode ser viável e ele tem então uma ação antecipatória, né? Muitas vezes a gente tem então que tentar trabalhar qual que é a melhor estratégia de experimentação regulatória, não necessariamente um sandbox, né? O sandbox é um ambiente controlado, tem que ser temporário, tem que estar tratando de uma inovação. Você tem que, por ambiente controlado, a gente entende então que você tem que ter salvaguardas, tem que existir mitigações para impedir algum risco maior daquela operação que necessariamente, e é uma característica que define, no nosso contexto regulatório, alguma regra não vai ser cumprida, né? Por isso que se busca um sandbox, né? Se não fosse por esse motivo, algum outro exercício seria viável. E por fim, o regulador ele tem que estar bem atento para colher dados daquela experiência e trazer esse benefício na construção de uma nova norma, né? Nós tivemos algumas experiências no início, eu cito no mundo dos eVTOL, foi feito um exercício de conceito operacional no Rio de Janeiro, em que a empresa que está desenvolvendo um eVTOL no Brasil montou então a operação e trouxe todos os aspectos voltados ao suporte à operação e a jornada do passageiro, né? Mas você vai me perguntar assim, mas e o voo? Como é que faz um ambiente controlado com o voo? Porque não tem acostamento para a gente simplesmente interromper a operação se algo estiver acontecendo. Nesse tipo de situação, obviamente, a gente não vai usar o sandbox como uma saída. E eu vou explicar também mais à frente, mas nem é necessário. No caso desse exercício no Rio, a empresa usou um helicóptero certificado, pilotos certificados, ela estava explorando outros aspectos, né? Então, muito embora a gente... É mais difícil pensar em sandbox em operações de voo, em que o que está sendo testado, ou os requisitos ali que estão sendo aliviados para que a operação seja possível, tem a ver com a qualidade, com a performance do voo, apesar desta impossibilidade óbvia, outros aspectos da operação podem ser explorados em ambientes regulatórios, de sandbox. Então, eu disse que a gente também tem outras saídas. No mundo da certificação de aeronaves, já tradicionalmente, nós temos mecanismos para que se experimente uma aeronave antes de sua certificação. Os protótipos fazem uso constantemente desse mecanismo. Existem mitigações, não é a qualquer momento, é necessária uma certa maturidade daquele projeto, né? E o ambiente é controlado porque o espaço aéreo fica segregado e tem uma série de mitigações. Então, assim, por regulamento, né, essa espécie de sandbox já existe há décadas no mundo da aviação e é exercitada constantemente. Eu acho que é importante eu falar aqui também, né, que a ANAC então passou a exercitar e a explorar esse conceito em outras áreas. A área de infraestrutura aeroportuária tem usado bastante, né, foi feito um sandbox com relação à iluminação de pista e também recentemente foi publicado um edital que montou um ambiente de sandbox para vertiports, que são os locais onde o eVTOL ele vai pousar. Então, alguns grupos de empresas se qualificaram, 2 foram selecionados, né, e a gente está agora desenvolvendo isso. Em agosto desse ano, nós publicamos uma norma que aí esclarece esses vários aspectos, né? É importante falar isso porque, como eu disse no início, vários agentes do setor nos buscaram propondo o sandbox, mas mesmo no próprio serviço público, algumas vezes nós recebemos pedidos para avaliar um determinado sandbox, que era, na verdade, tentativa de solucionar problemas muito mais complexos que os nossos mecanismos tradicionais não tem muito como resolver, mas também o sandbox não é a saída, né? A gente precisa trabalhar e explorar o aspecto da inovação. No nosso exercício de sandbox, um ponto bastante importante é que a gente tenta, na hora de priorizar, obviamente, se a gente abrir para qualquer iniciativa, nem teremos capacidade de acompanhar e coletar os dados, né? Mas
é importante que a gente avalie qual que é o benefício que a gente vai tomar e se existe um potencial real de avanço regulatório em um exercício de sandbox. E usar esse critério como uma forma de priorizar e dedicar esforço para aquela experiência ser a melhor possível. Bem, acho que coloco essas ideias como início, a minha experiência, não explorei os aspectos mais jurídicos da questão, mas assim, um aspecto prático de alguém que, de repente, teve que entender e, de certa maneira, aplicar essas ferramentas de experimentação na vida prática. Obrigado. Obrigada, doutor Roberto. De fato, grandes desafios para os reguladores com a velocidade da inovação tecnológica, né? Eu tenho um amigo que ele diz: a internet é um destruidor de reguladores. E é um pouco isso mesmo, né? Como acompanhar, como o regulador que tem uma visão até mais adversarial e sedimentada, com um fluxo de informações, acostumado com esse fluxo de informações menor, pode se adaptar de forma rápida à rapidez que as inovações têm surgido nessa nossa época, né? Nós estamos enfrentando muitos desafios como humanidade, mas isso também se reflete para os reguladores. Eu passo, então, a palavra para a doutora Alice Serpa Braga Della Nina, que é Procuradora Federal da ANAC. Bom dia a todos e todas. Agradeço novamente aqui a organização do evento pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse ambiente, né, especialmente inspirador, na Academia de Ciências de Lisboa. E eu achei interessante o tema do painel, né, regulação experimental, a gente pensar que esse experimentalismo, ele também, assim, bebe a sua fonte da própria ciência, né, dos experimentos. Então, de uma abordagem de governança, de ver um pouco as políticas públicas como um experimento, em que a gente testa, a gente observa os resultados e a gente pode olhar para trás e corrigir, adequar aquilo que foi observado na realidade. Então, acho que é bem esse ambiente aqui, a gente lembrar também que regulação é política pública, mas também precisa ter um pé na ciência, com base em evidência de dados, né, avaliação de risco, e que tudo isso precisa estar junto. E essa ideia, quando eu penso assim, em experimental, na regulação experimental, o experimentalismo esteve presente desde o início da regulação, do desenvolvimento da regulação, nessa ideia de mais tecnicidade, mais rapidez. E eu acho que, nos últimos tempos, esse tema ganhou mais espaço porque a inovação veio com um descompasso com relação à capacidade dos reguladores de produzir normas e com a preocupação de que a regulação ela não impeça a inovação, né? Ela dê espaço à inovação. E aí a gente vê que hoje se fala muito regulação experimental está muito ligada a essa ideia de sandbox regulatório, mas ela não se resume a isso. O Honorato já colocou bem aqui essa questão, né? E no âmbito da aviação civil, a gente tem diversos outros instrumentos que se comunicam com essa regulação experimental e que já eram práticas mais antigas, né? Que são dissociadas do sandbox, mas também que têm ali as características de uma regulação experimental, de uma proximidade com o regulado, de entender o modelo de negócio, as tecnologias do regulado, de ter uma maior colaboração de sorver do setor, né, informações para a construção das nossas regulações, pensando na efetividade, muitas vezes com caráter temporário, mas muitas vezes não, né, e dessa confiança do regulado. Então, no setor de aviação civil, eu lembrei muito assim de uma regulação customizada que a gente tem, especialmente na área do honorato, né, com critérios de aeronavegabilidade, com essa aproximação que ele mencionou nessa fase de protótipos. Então, também a isenção de requisitos, que é quando o regulado informa a agência a incapacidade de cumprir com aquele requisito, mas o compromisso de que aquela medida que está sendo adotada por ele garante um nível equivalente de segurança. Né, a gente também tem operações assistidas em que a agência chega junto do regulado e ensina ou assim pastoreia o regulado para o cumprimento da regulação.
E também a própria regulação responsiva, né, que tem ali uma comunicação com a regulação experimental e com todos esses objetivos e esses princípios que fundamentaram esse novo tema, né, que não é tão novo assim. E eu cito aqui também a consensualidade, né? Ontem, nesses últimos dias, a gente ouviu o TCU falar, ontem também com o pessoal da CGU. Então, a consensualidade também chega como talvez um exemplo de regulamentação experimental, né? Customizada para aquele caso, para olhar para trás e ver o que não deu certo, pensar o futuro. Então, assim, a gente tem várias outras ferramentas que não só o sandbox regulatório. O Honorato falou que o sandbox regulatório não é para tudo, né? E eu acho que a gente também precisa olhar para essa questão do experimentalismo na regulação, para além do sandbox regulatório, para justamente que a gente não fique premido por essa caixinha e que a gente só veja a possibilidade de aplicar todos esses princípios da regulação experimental quando é possível um sandbox regulatório. O sandbox regulatório, acho que todos sabem aqui qual foi a ideia, como surgiu. Especificamente no Brasil, a gente tem um marco legal ali pela Lei Complementar 182. A partir dali se impulsionou esse tema no âmbito da administração como um todo. Em 2024, a AGU, a Advocacia Geral da União, lançou um manual de orientação que serve não só para a administração pública federal, mas para todos os entes públicos, que é uma experiência interessante e que mostra a necessidade de que essas novas vias, né, o sandbox, também sejam acompanhados de segurança jurídica, de robustez na sua implementação, com preocupação com princípios de isonomia, de efetividade, a capacidade institucional de fazer o monitoramento, a avaliação e de olhar para trás e entender do resultado do sandbox regulatório o que efetivamente ficou como curva de aprendizado, né? O que ficou para aqueles que participaram do sandbox regulatório, de se adequarem à regulação já existente e aí já passar para um sistema definitivo, ou para, do ponto de vista do regulador, fazer alterações regulatórias baseadas em dados. Então, assim, pensar o sandbox regulatório muito como uma ferramenta que a administração tem de permitir a inovação, mas especialmente de coletar dados para que as suas regulações futuras sejam efetivas e seguras, não é? E aí, assim, no âmbito da ANAC, a gente tem as duas experiências que o Honorato já citou aqui, que foi com iluminação de pistas com placas fotovoltaicas, que aconteceu em 2023, e também a experiência dos vertiportos, né, que é a infraestrutura que vai permitir pouso e decolagem dos eVTOLs. Essas duas experiências, elas inclusive precedem a resolução, a norma da ANAC, uma resolução que, de forma genérica, trata do procedimento e das regras de sandbox regulatório. Então, para a gente até entender assim, que o marco, a lei complementar, ela veio como marco, já possibilitou a implantação de sandbox regulatórios nas agências e nas entidades da administração, mas também foi necessário um olhar institucional para que esse sandbox tenha regras claras, tanto institucionalmente, como também para os regulados e para a sociedade civil, né? Enfim, assim, a gente fala muito dessa experimentação, de sandbox regulatório. Uma preocupação que eu acho que a gente tem que sempre ter é que a gente tem que garantir, a gente não pode impedir inovação, mas como administração pública a gente tem também que garantir segurança, né? E aí eu falo de segurança tanto nos setores, então no nosso caso aqui da ANAC, a segurança operacional, mas também pensando como advogada pública em segurança jurídica, né? E aí pensar também em resguardar princípios que são caros à administração, como a isonomia, a efetividade, a motivação. A gente entender que nesses espaços há risco de captura, né? E a gente precisa se estruturar para enfrentar esses riscos e não usar essas ferramentas sem tantas salvaguardas. Então, eu vejo assim que é um campo novo, que vai demandar da administração pública como um todo um esforço para permitir inovação, mas sem que a gente se afaste dos princípios aos quais a administração pública fica jungido e tem que observar. Então, são essas as minhas contribuições iniciais. Obrigada.
Obrigada, doutora Alice. De fato, você trouxe aqui umas questões que são bastante importantes, né? Como garantir a inovação, mantendo e preservando a segurança jurídica, preservando a igualdade material entre os agentes regulados e, especialmente, também vou acrescentar aqui, talvez, a proteção ao consumidor, porque muitas dessas questões estão relacionadas com o consumidor também, e, de fato, a segurança do mercado em si, né? Como esse mercado vai funcionar de uma forma funcional e garantindo que as empresas possam inovar e utilizar novas tecnologias. Então, eu passo a palavra aqui ao Dr. Clésio Fonseca, que é professor do IDP. Muito bom dia a todos. Agradecer ao FIB, eu faço nas pessoas do professor Vitalino Canas, do professor José Roberto Afonso, aos colegas de coordenação científica, Gabriel Fonseca, Cristiane Coelho, o Vitor Fernandes, que não pôde vir, o colega Sérgio Vitor, e a todos os colegas que fizeram e que estão aqui hoje, que permitiram que esse evento se realizasse aqui na Academia de Ciências de Lisboa. Dione, Luísa, Ilana, Bernardo, meu agradecimento profundo, e a toda a equipe que está aqui, a equipe de comunicação que está aqui presente, muito obrigado. Bem, uma satisfação estar aqui. É um painel que tem 2 especialistas em aviação, colegas, né? Aliás, 3, que também tem a Tatiane do lado de cá, e o professor Felipe, que perguntou justamente sobre isso, né? Essa dominância do setor aéreo. Eu já não estou mais no setor aéreo, mas como ontem o Marcelo Guaranis colocou em outras palavras, né? A gente sai do setor, mas o setor não sai da gente. Então, tem todo esse nosso viés. E quando a gente fala de regulação e de inovação e de um mecanismo voltado a se antecipar e a ver o futuro, isso diz muito para quem lida com a aviação. Porque na gênese da aviação nós tivemos justamente isso, uma experimentação contínua e um enfrentamento das condições jurídicas existentes, né? Menciono aqui, professor José Roberto, um dos pioneiros da aviação, Bartolomeu de Gusmão, nascido na sua cidade, na cidade de Santos, um português brasileiro, no período do Brasil colônia, que tem uma estátua aqui no nosso aeroporto, Humberto Delgado. E a aviação teve essa característica, né, desses pioneiros que foram trazendo inovações, enfrentando as condições jurídicas existentes à época, né? E porque eu volto um pouco ao passado. Eu vou dar um exemplo que mostra um pouco dessa dificuldade que o direito às vezes tem para lidar com o novo, né? Há mais ou menos, no começo do século passado, na cidade de Kissimmee, nos Estados Unidos, a cidade, diante da nova tecnologia e dos riscos envolvidos, resolveu fazer uma regulação de controle do espaço aéreo, estabelecendo condições de navegação aérea e ainda estabeleceu a compra de uma aeronave para fiscalização, para fazer o enforcement numa cidade. Claro, era uma visão dentro das condições da época. Isso remete muito à lógica de direito romano, de projeção da propriedade no solo, no espaço, né? Evidentemente assumindo já uma perspectiva de soberania municipal. Óbvio que isso não deu certo, né? Óbvio que isso não funcionaria. Se a gente tivesse esse nível de fragmentação do poder de regular o espaço aéreo, evidentemente a aviação não se desenvolveria como a gente conhece hoje. Mas é isso, o direito às vezes ele é um meio para estabelecer as condições para que você possa ter uma indústria e para que uma indústria se desenvolva. E a indústria aérea, ela conseguiu isso, né? Mas não foi algo tão rápido assim. Ontem a Alice mencionou o processo de discussões que houve na primeira metade do século passado, que culminou com a criação da ICAO, por meio da Convenção de Chicago, no finalzinho da Segunda Guerra, né? E as guerras também marcaram o desenvolvimento dessa indústria. Mas foi quase meio século para você chegar a um marco regulatório internacional que estabelece até hoje as balizas para o desenvolvimento do setor, que cresceu e se desenvolveu com muita regulação. Com muita regulação. Não só nesse campo técnico, mas no campo econômico. A regulação do setor aéreo, ela foi intensa nas condições de mercado mesmo, né? Por longas décadas, e só ao final da década de 70,
nos Estados Unidos, que era amplamente regulado, preço, rota, tarifa, frequência. Só a partir do final da década de 70 que isso foi revisto e virou um marco para desregulação em outros locais do mundo. Na Europa, uma década depois, mais ou menos. No Brasil, umas 2 décadas depois. Mas, bem, o direito ele tem essa característica, né, de, às vezes, usar referenciais do passado para regular o futuro. E acompanhar as mudanças é sempre algo desafiador, né? Nós temos uma Constituição que, felizmente, é uma Constituição que agora já é duradoura, estável, mas que, se nós observarmos sob a perspectiva regulatória, as condições que a Constituição originalmente estabeleceu, elas mudaram bastante, né, essas condições. Originalmente, vamos lá, voltando para a Constituição de 88, no capítulo da ordem econômica, nós tínhamos fixação de taxas de juros, né? Obviamente, isso foi revisto precocemente. A Constituição de 88, lembremos que em 89 cai o Muro de Berlim e as condições mudam por completo. Temos um governo que estabelece uma agenda de reforma no posicionamento do Estado em relação ao campo econômico. E com isso vêm as reformas constitucionais que dão espaço à criação das agências numa nova perspectiva de relacionamento do Estado com o mercado. Isso afeta não só o setor aéreo, na verdade, essas reformas, elas primeiro vêm para permitir, para viabilizar o reposicionamento do Estado em campos como telecomunicações e energia, né? Então é feita a reforma constitucional, é criada a agência no setor de telecomunicações, no setor de energia, a ANEEL, a Anatel, depois a Anvisa e, já no começo desse século, as agências de transportes, 2005 a ANAC, e paulatinamente é criado esse ambiente regulatório inicialmente fragmentado. Isso foi proposital no plano de reforma do Estado, ainda no governo Fernando Henrique, e temos aqui o doutor Eduardo Jorge, a quem eu também cumprimento e agradeço, diretor executivo do FIB, que conhece bem essa história. A partir do plano de reforma do Estado, se estabeleceu a lógica das agências como um ambiente, naturalmente, de experimentação. Isso era dito dentro do plano de reforma do Estado, e por isso não se fez uma lei geral sobre as agências ali no início. Então, as leis foram feitas de modo esparso para cada setor, criando cada agência e as condições regulatórias e o marco regulatório de cada setor. E o tempo passou, nós evoluímos muito, as agências acabaram se tornando pioneiras em uma série de mudanças no direito administrativo, incorporando boas práticas, observando referenciais de todo o mundo, mecanismos de grande transparência, de participação pública e um processo crescente de requalificação do modo de se decidir, né, incorporando ao processo decisório cada vez mais uma perspectiva de consideração das evidências, do conhecimento científico. Isso diz muito respeito a tudo que foi discutido aqui ao longo do fórum, numa lógica de mudança e melhoria contínua. Bem, e chegamos em 2019 com uma lei geral das agências. A partir daí nós temos, assim, de certo modo, uma estabilização do sistema regulatório brasileiro, em que essas boas práticas foram incorporadas, e especificamente o ambiente experimental é previsto posteriormente na Lei Complementar 182, e previu de modo expresso, inclusive com a expressão de sandbox regulatório, né, dando espaço para que esses ambientes experimentais eles sejam adotados, não apenas nas agências, mas na administração como um todo. Mas, como tem acontecido, as agências se tornaram grandes protagonistas em relação à adoção desses mecanismos. E aí, mencionando primeiro a NTT, temos aqui o diretor-presidente da NTT, Guilherme Tel, que foi pioneira, de fato, criando uma norma geral para regular os ambientes regulatórios experimentais, a portaria 5999, creio eu, de 2022. A ANAC adotou isso de um modo esparso, fez uma portaria voltada ao setor aeroportuário e agora, em agosto, fez a portaria 755, regulamentando em termos gerais. E temos agora outras agências, temos aqui a doutora Larissa, da Agência Nacional de Águas, que também já tem uma experiência concreta com sandbox regulatórios.
E o ponto fundamental que me parece em relação a esses mecanismos é essa lógica que dialoga com a visão de regulação antecipatória. E tem tudo a ver com esse evento, né? É como a gente lida com o futuro, com essas mudanças que passam na nossa frente e que precisam de uma moldura jurídica que dê segurança. Discutimos aqui no evento as questões climáticas, as questões ambientais, a revolução digital, que coloca desafios para os quais nós ainda não temos instrumentos jurídicos. Veja que as questões colocadas aí pela evolução das plataformas digitais e a dificuldade que o Brasil tem em regulamentar isso. Tentamos, ainda não conseguimos ter um marco regulatório suficiente. A Europa avançou muito, tem um marco regulatório muito mais detalhado. Nós conseguimos avançar apenas em matéria eleitoral por uma resolução do TSE, mas veja como é difícil. E quando a gente coloca esse debate na mesa, como tem diversos elementos a serem considerados. Mas, bem, eu creio que o mecanismo do sandbox ele se associa a todo esse outro universo de ferramentas da regulação contemporânea, junto com as demais boas práticas, e ele se comunica com essas boas práticas, com a lógica da regulação responsiva, com a lógica de proporcionalidade, com essa lógica de se produzir decisões públicas mais bem informadas, justamente para superar esses gaps que nós tínhamos, como nesse exemplo aí do legislador de Kissimmee, que tinha uma assimetria informacional brutal. E hoje, com os mecanismos que nós temos de coleta de informações de dados, isso que o Honorato colocou, nós não temos mais desculpa. E é isso que a regulação contemporânea e o ambiente das agências permite. É muito difícil você justificar uma decisão pública hoje com tantos dados, com tantos elementos para você tomar a melhor decisão possível, né? E com a abertura no sentido de que essas decisões elas podem e devem ser revistas temporariamente. E isso se comunica com a lógica das análises de resultado regulatório, que é uma fronteira ainda a ser melhor explorada e melhor consolidada no âmbito de todas as agências. Porque tomar uma decisão e depois monitorar, acompanhar e eventualmente fazer ajustes, isso é sempre muito desafiador. Mas, bem, eu acho que já falei mais do que devia, mas renovo aqui os meus cumprimentos, meu agradecimento. Eu creio que o evento ele tem unido pessoas com formações tão distintas, com visões tão distintas, e acho que tem sido isso tem sido uma riqueza de todos os debates. Os painéis, como vocês viram, são painéis transversais. Aqui está um pouco mais setorizado, né? Muita aviação. Mas eu creio que o professor Felipe vai colocar outras perspectivas numa visão europeia, numa visão que vai além do setor aéreo. Muito obrigado. Obrigada, Clésio. É interessante você falando, e eu fui pensando, a gente está aqui falando de inovação, do olhar para o futuro, mas continuamos sempre falando de velhos princípios conhecidos nossos, né? Legalidade, transparência, fundamentação do ato administrativo, eficiência do gestor, a eficiência do poder público, né? A gente está falando, dando novas roupagens para velhos princípios que nós já conhecemos. Acho que é um pouco isso, é o olhar para trás, mas sempre buscando o futuro e a inovação. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra ao Dr. Felipe Brito Bastos, que é professor associado da Nova School of Law. Muito obrigado. Estão-me a ouvir bem, espero. Sim. Muito obrigado, Sra. Desembargadora. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer muitíssimo à organização, ao FIB, pela honra de estar aqui nesta conferência. Para mim é difícil, depois da intervenção do professor Clésio, fazer os meus próprios agradecimentos, porque todos os agradecimentos que havia a fazer eu não os conseguiria fazer de forma mais aperfeiçoada. Portanto, muito obrigado a toda a organização, a coordenação científica, a toda a equipa que está de parabéns. Fico muito satisfeito não apenas por ter a oportunidade de falar um pouco hoje sobre esta temática da regulação experimental e das regulatory sandboxes, que no fundo acaba por ser um subdomínio, na minha ótica pelo menos, do experimentalismo regulatório, e
Também devo dizer, quando vi a composição do painel, cujos membros também cumprimento, fiquei um pouco agitado. E fiquei um pouco agitado porque vi os seus perfis e a sua proveniência e pensei, mas eu não sei nada de aviação. E, portanto, espero que não haja uma grande expectativa de que eu saiba muito de aviação. Sei que tem a ver com aviões e aeroportos, e que é um setor muitíssimo, estou a brincar obviamente, é um setor importantíssimo, com desafios crescentes do ponto de vista do direito do ambiente, do ponto de vista cada vez mais, nesta parte do mundo, infelizmente, do ponto de vista da segurança. Bom, pensei que posso eu trazer esta discussão. E tendo visto um pouco da perspectiva dos dois lados do Atlântico sobre o que é que são regulatory sandboxes, chamou-me a atenção que haveria aqui alguns pontos relevantes do ponto de vista do direito público. Porquê? Porque, curiosamente, algo que distingue a bibliografia do nosso país irmão e mesmo dos Estados Unidos, no continente europeu, salvo algumas raríssimas exceções na Alemanha e em Itália, não tem havido um tratamento do fenómeno da regulação experimental e sandboxes regulatórias de um ponto de vista transsetorial. Quando se procura a bibliografia, quando se lê sobre sandboxes regulatórias, é como se víssemos bibliografia fontes em vagas. Ou lemos sobre sandboxes regulatórias no domínio do fintech, portanto, do domínio financeiro, ou então começamos a ver, uns anos depois, bibliografia sobre regulatory sandboxes na inteligência artificial, que é o que domina hoje em dia, domina hoje em dia todo o debate sobre sandboxes, enfim, na Europa. É muito difícil encontrar hoje em dia bibliografia e debates sobre o assunto que não se prendam com inteligência artificial, mas, de facto, esta perspectiva mais transsetorial, mais generalista, está a faltar. O que é curioso, a meu ver, por vários motivos. O primeiro motivo é que, claramente, apesar de uma grande diversidade setorial, existem traços comuns às diferentes sandboxes regulatórias que se criam. Desde logo porque o conjunto de instrumentos utilizados em cada sandbox, enfim, podem variar, mas tendem a ser sensivelmente os mesmos. Orientações dadas pelo regulador ao participante na sandbox, pode ser a celebração de um plano contratualizado de sandbox com regras próprias, pode ser, enfim, um compromisso da parte do regulador para não proceder à imposição de coimas pela violação de requisitos regulatórios durante o período de estagem. São ambientes de duração temporária, limitada no tempo, e de acesso à partida, em princípio, desejavelmente sujeito à concorrência. Portanto, não é por convite que um regulado tem acesso à sandbox. É uma grande vantagem do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da sua competitividade, poder aceder à sandbox, ter essa relação com o regulador, ter essa confiança com o regulador e poder desenvolver bens e produtos que possam, enfim, também dar uma vantagem competitiva no mercado. Portanto, essas são as semelhanças. E, do ponto de vista de instrumentos, e é algo que se verifica independentemente do setor. Algo que também se verifica independentemente do setor são as vantagens e os riscos apontados que, grosso modo, correspondem, do ponto de vista do regulado, sim, a uma questão de uma dimensão de segurança jurídica,
a poder ousar inovar sem ter o permanente receio de provocar a reação do regulador, enfim, haver essa autonomia para a assunção de riscos da parte dos regulados em setores em muito rápida transição, mas também há uma dimensão que, a meu ver, tende a ser menos falada, que é a diminuição do chamado pacing problem, certo? Tenho falado com colegas que se especializam na regulação digital na União Europeia. Como é sabido, agora há uma avalanche de instrumentos no domínio digital, não apenas a regulação da IA, mas mesmo dos serviços digitais, e ao que parece, quer ao nível da União, quer ao nível dos Estados-membros, verifica-se hoje em dia um problema enorme de recrutamento de recursos humanos. Porquê? Porque os regulados dispõem de recursos financeiros muitíssimo superiores aos dos reguladores e, portanto, conseguem recrutar os profissionais mais qualificados. E como os profissionais mais qualificados tendem a ficar mais atraídos, compreensivelmente, pelos salários do setor privado, do lado do regulador público, torna-se difícil acompanhar com a mesma velocidade, com a mesma agilidade, os desenvolvimentos no setor. E isso agudiza, o exemplo do digital, a meu ver, é devido a esta explosão na necessidade no imediato de reguladores, de agentes administrativos neste domínio. O problema do pacing é especialmente grave na União Europeia, neste setor e neste momento. Mas é um problema mais geral, não é? Do pacing. A existência de sandboxes regulatórias permite a mitigação desse hiato entre aquilo que os regulados sabem ou aquilo que os regulados ainda não sabem, mas esperam vir a saber no futuro muito próximo, e aquilo que o regulador sabe que tende a ser muitíssimo menos, por mais eficaz que o regulador possa ser, não é? Mas há outro aspecto, que é, nós pensamos muito na inovação como um aspecto das sandboxes, e uma coisa, enfim, é uma crítica, e não quero ser excessivamente provocador, falamos muito de inovação, mas pergunto-me o que é que estamos a falar quando falamos de inovação, porque na definição mais usada, que é o desenvolvimento e disponibilização de novos bens, serviços, mesmo ideias, isso acaba por ser uma definição um pouco lata demais, eu ousaria dizer talvez até vazia, de certo ponto de vista. Portanto, o endeusamento que às vezes vemos da inovação, agora, enfim, arrisca por vezes ser um cheque em branco para o regulador fazer o que desejar através da Regulatory Sandbox. Mas, assumindo que a inovação tem algum conteúdo útil, e atenção, eu creio que tem, só creio que ainda não chegámos a uma definição operacional ainda, a Regulatory Sandbox não é apenas uma oportunidade para a inovação do lado dos regulados, é também uma oportunidade para a inovação de práticas regulatórias. Uma inovação para a qual, sei que não apenas no Brasil, mas também na União Europeia, esta margem para a aprendizagem e desenvolvimento de novas práticas regulatórias, inclusivamente para a melhoria, para a construção de novos modelos de sandbox, é uma margem que é potenciada pelo fenómeno da crescente discricionariedade regulatória que os reguladores dispõem. É um fenómeno que agora está a surgir muito, não me quero alongar, é um fenómeno que me interessa muitíssimo, por impacto do direito da União Europeia. Hoje em dia há uma exigência aos Estados-membros de que não limitem excessivamente os poderes dos seus reguladores. Portanto, o poder do regulador deve ser tão amplo quanto possível. No passado, a discricionariedade administrativa funcionava de certa forma como se X, então Y, se o medicamento é seguro, então pode ser aprovado. Hoje em dia, na discricionariedade regulatória, crescentemente temos algo do género, o regulador pode tomar as medidas que entender adequadas para realizar este fim e aquele fim, definidos de forma extremamente vaga,
ou para equilibrar os diferentes fins. Portanto, há uma margem de discricionariedade extraordinária, como alguns especialistas na sala bem sabem, em muitos setores. E essa discricionariedade, a meu ver, é uma oportunidade para o próprio regulador desenvolver as sandboxes e ser criativo, e pode ser muito criativo, nos instrumentos que são integrados na prática da sandbox, para além daqueles que eu já mencionei. Portanto, em suma, temos um fenómeno que é transsetorial, temos um relevo que é transsetorial, a meu ver, uma lacuna que ainda está para ser ultrapassada é nós ainda não temos verdadeiramente um tratamento jurídico, dogmático, interdisciplinar, transsetorial também, é algo que está em falta. E, por fim, há um hiato entre, parece-me, algo que tinha assistido, o interesse transsetorial do regulador em saber mais sobre regulatory sandboxes, saber mais sobre perspectivas de outros setores, saber mais sobre problemas que se suscitam noutros setores e aquilo que os juristas na academia andam efetivamente a fazer por agora. E esta é uma matéria que me tem interessado muitíssimo e vou apenas dizer brevemente porquê. Porque, do ponto de vista do direito público, não apenas português, não apenas constitucional português ou administrativo português, mas as suas interações com as exigências do direito da União Europeia, surge uma série de problemas que, a meu ver, ainda não estão completamente resolvidos e, na verdade, para ser sincero, acho que ainda não nos apercebemos das suas implicações. Do ponto de vista do direito administrativo, é sabido que, pelo menos os nossos colegas que tratam a temática das regulatory sandboxes, uma perspectiva mais integrada de direito público, não tanto setorial, na fintech, inteligência artificial e, mais recentemente, no setor farmacêutico, há um conjunto de problemas que são conhecidos, não é? Há um problema de igualdade ao acesso, que tem de ser concorrencial pelos regulados. Também há um problema de imparcialidade, que tende a não ser mencionado tanto, que se relaciona com a ideia de regulatory capture, não é? Que ao participar na sandbox regulatória, o regulado pode passar a ter a confiança excessiva, digamos, do regulador ou vice-versa. Mas, a meu ver, e isto sobretudo pelas exigências do regulamento da inteligência artificial, o AI Act, na União Europeia, temos uma série de problemas que surgirão inevitavelmente do ponto de vista do direito constitucional português, e apenas enumero 3. Primeiro problema, o regulamento, o chamado AI Act, exige aos reguladores nacionais que, no âmbito das sandboxes regulatórias, exerçam os seus poderes discricionários de uma forma flexível. Sabendo que os poderes de reguladores em si os poderes discricionários já são muito amplos, e sabendo que a criatividade que se pode usar na conformação das sandboxes em si também já é muito ampla, o que é isto dizer de usar esses poderes discricionários de forma ainda mais flexível? Isso pode gerar um fenómeno em que, para o regulado, pode haver mais segurança jurídica no desenvolvimento do produto ou serviço, mas do ponto de vista do exercício e de competências do regulador, aí pode haver uma insegurança jurídica tremenda. Esse é um primeiro problema de ordem constitucional. Um segundo problema prende-se com algumas formas ou alguns instrumentos de regulatory sandbox que eu ainda não mencionei, que são classicamente associados à própria figura da sandbox, que, a meu ver, seriam, enfim, de certa forma, já estão previstos no Regulamento de Inteligência Artificial, de certo modo já são classicamente associados à ideia, mas, creio, em Portugal, do ponto de vista constitucional, serão muito difíceis de acomodar. O segundo problema que quero mencionar, então, é o problema de haver, nas regulatory sandboxes, um compromisso da parte do regulador em flexibilizar requisitos regulatórios. Isto pode ser um problema do ponto de vista do princípio da legalidade e, nomeadamente, do ponto de vista de uma norma, enfim, que existe na nossa Constituição, o artigo 112, número 5, que diz que, no fundo, a lei não pode permitir a atos não jurídicos que derroguem
Desculpem, a lei não pode permitir atos não legislativos que derroguem disposições previstas em atos legislativos. Dito de outra forma, à partida, se uma lei portuguesa estabelece que uma entidade administrativa goza de um poder para afastar requisitos regulatórios previstos no ato legislativo, essa lei será inconstitucional, no fundo é isso. Sendo que isso é um aspecto classicamente entendido como importante nas regulatory sandboxes. Eu vejo aqui um entrave: haver a possibilidade de reguladores afastarem por ato administrativo, regulamento, seja o que for, requisitos regulatórios estabelecidos na lei. Um problema. Último problema de todos. Outro fenómeno associado às regulatory sandboxes é o compromisso da parte do regulador em não impor coimas pela violação de requisitos regulatórios na pendência da regulatory sandbox. O princípio da legalidade, e em especial a sua dimensão democrática, proíbe a renúncia ao exercício de competências. Proíbe a renúncia à competência, mas também ao seu exercício. Pelo que pode-se dizer, creio eu, ao permitir, aliás, ao exigir às autoridades nacionais envolvidas em regulatory sandboxes na IA, e antecipo que no futuro noutros setores, o direito da União Europeia está a colocar nas mãos de reguladores nacionais a autonomia para se comprometerem a não exercer, para se comprometerem antecipadamente a não exercerem poderes de enforcement. Isto, no limite, pode significar uma renúncia a poderes que são conferidos, já agora, no Regulamento de Inteligência Artificial, inclusivamente competências de direito nacional, não apenas de direito europeu. Isto pode, no futuro, levar a que, enfim, haja problemas de natureza constitucional, porque o princípio da legalidade é um dos princípios mais básicos do Estado de Direito Democrático, problemas de ordem constitucional, por se permitir à administração que se afaste da legalidade por mero ato administrativo ou que se recuse a exercer as suas competências no interesse de uma inovação que, como vimos, é definida em termos extremamente vagos. Muito obrigado e peço desculpa por me ter alongado. Obrigado. Obrigada, doutor Felipe. Nos trouxe aqui várias indagações interessantes e essa abordagem da oportunidade do regulador também de entender o mercado e de inovar na própria regulação. Acho que isso é muito importante. Eu queria aqui fazer o registro da presença do ministro Gilmar Mendes, nosso ministro da Suprema Corte Brasileira. Obrigada pela presença, doutor Gilmar. Eu esqueci de fazer antes da minha apresentação, peço desculpas. E, de fato, essa oportunidade do regulador é importante. Eu, na minha pesquisa para esse painel, eu vi que a NTT, temos aqui, né, o presidente da NTT, tem um projeto de sandbox regulatório sobre processo competitivo, que é mais ou menos no sentido do que o senhor trouxe hoje, né, de propor uma norma para regulamentar o procedimento de venda assistida das participações acionárias de contratos de empresas concessionárias. E, de fato, acho que isso já está sendo, inclusive, então, implementado no Brasil, pelo menos para a NTT, que me parece que é uma agência que tem vários projetos e várias... já está trabalhando com experimentalismo na regulação. Eu passo a palavra, então, à doutora Tatiane Viana, que é Head de Assuntos Regulatórios da Latam Brasil. Obrigada. Bom dia a todos. Prazer estar aqui podendo representar a parte operacional do setor aéreo. E a minha perspectiva aqui hoje é poder trazer um pouco para vocês esses dois mundos que se unem, a inovação corporativa e a inovação regulatória. A Latam, ela trabalha com inovação. Nós temos um setor dentro da companhia que nós chamamos de Latam Labs,
E esse setor ele tem 5 anos, fez 5 anos em outubro deste ano, e é um setor onde nós temos toda a parte de desenvolvimento de inovação dentro da companhia. E quando a gente olha sob essa perspectiva também do sandbox regulatório, nós conseguimos enxergar que o sandbox ele vai justamente olhar para o setor como um todo, e as empresas têm também o papel de, através desses setores de inovação, olhar para o seu mundo interno, né? E a gente pode até pensar, nossa, mas são opostos. Não, eles se complementam. Porque através do início dessas questões, dessa discussão de inovação dentro das companhias, é que a gente consegue fazer com que a gente possa levar para a agência reguladora questões que muito nos trazem impactos no dia a dia. Então, na aviação, nada é simples, né? Sempre tudo muito complexo. E inovar na aviação não é simplesmente tratar de inovação. Nós devemos tratar de inovação, mas seguindo o principal pilar, que é o pilar de segurança. Isso é essencial para que a gente possa trazer inovação, para que a gente possa ter o foco no nosso principal aspecto, que são os nossos clientes. Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos que nós temos e que muitas vezes são perceptíveis aos passageiros, aos nossos clientes, e que muitas vezes não, eles estão dentro da empresa, mas que retratam isso para vocês por meio da pontualidade que a empresa traz. Então, nós temos alguns exemplos de inovação. A Latam, em 2023, ela foi pioneira no investimento de inovação para as operações de solo. Então, como é feito esse processo? Através de câmeras que ficam direcionadas para o posicionamento das aeronaves nos pátios. Nós temos a inteligência artificial que faz toda a leitura do processo daquela aeronave. Então, estacionamento no finger, o catering da aeronave, o abastecimento, a tripulação, a manutenção, e tudo isso é gerado em tempo real e é passada uma informação para a área que nós denominamos na companhia de CCOA, que é o Centro de Controle Operacional da companhia. E, através destas informações, a gente consegue agilizar e criar alertas que possam impactar a pontualidade dos voos por meio de uma série de informações que nós temos cadastradas no nosso banco de dados. E isso ajuda demais a empresa a, como eu disse, manter essa pontualidade. O que é muito interessante mencionar aqui é que, apesar da nomenclatura sandbox regulatório ser algo novo, como a doutora Alice colocou, é algo que a gente, as inovações e a parceria da agência reguladora é algo que nós já temos há muito tempo. Então, todos esses processos que eu vou mencionar aqui para vocês são processos que nós tivemos o desenvolvimento interno, nós testamos dentro de um ambiente fechado, com uma governança robusta, mas com a participação, com a ciência da ANAC em todo esse processo, para que a gente pudesse, então, melhorar as nossas operações. Um outro aspecto que também foi desenvolvido dentro dessa plataforma do Latam Labs foi também o gerenciamento dos atendimentos de check-in. Também é o mesmo processo, câmeras ficam posicionadas para as filas de check-in, fazendo toda a leitura, não só da quantidade de passageiros, mas também das demandas de voo, da quantidade de funcionários que estão ali para atender essa demanda, fazendo com que a empresa, o gestor ali local, possa fazer o redirecionamento de aberturas, de colocação de mais funcionários, para que a gente possa ter essa agilidade no atendimento. E, por fim, um dos pontos que nós temos muito orgulho é a nossa central online de Libras, que também foi desenvolvida dentro do Latam Labs. É uma central que, até hoje, nós já tivemos um atendimento de 16 mil pessoas
com deficiência auditiva, e traz para essas pessoas, a gente estava até conversando, né, desembargadora, antes do início da palestra, falando da questão da acessibilidade, né? Então, para nós é muito importante, além de cumprimento de normativa que nós temos, é fazer com que as pessoas possam ter o mesmo padrão de atendimento, o mesmo padrão de informações, para que elas recebam o mesmo tipo de informação que os demais passageiros recebem. Então, essa plataforma, como é que ela funciona? É uma conexão que existe do site da companhia e através também de tablets da companhia nos aeroportos, onde as pessoas podem ter acesso com um atendente que fala em Libras, né? Nós tivemos um processo de escuta muito grande da comunidade surda, justamente na questão dos avatares que ficam nos sites. E o posicionamento deles, em primeiro lugar, foi muito ruim, porque nós não conseguimos ver a expressão das pessoas. Então, a partir do momento que a gente conseguiu unir essa tecnologia e fazer com que esses passageiros possam ter o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo de padronização que os demais, isso trouxe um alento muito grande para a gente. Óbvio, além da gente poder cumprir com todos esses requisitos de segurança. Então, eu estou quase terminando o meu tempo. Na aviação, pontualidade é um dos pilares mais importantes. Então, eu agradeço muito a oportunidade e sempre lembrando que todos os nossos processos de inovação com o sandbox regulatório, eles vão ser mais robustos e a gente vai poder ter esse processo de discussão com a agência nesse ambiente controlado, com regras temporárias. Isso vai nos ajudar muito nesse desenvolvimento e cumprir os principais pilares que a gente tem, né, de segurança, de confiabilidade e, entre eles, também o principal de foco nos nossos clientes. Obrigada. Obrigada, doutora Tatiana, por trazer esse olhar do agente regulado aqui para o nosso painel. Eu vou abrir para pergunta. Era agradecer, claro, a generosidade das partilhas. Acho que foi um painel que trouxe uma visão muito importante da academia, dos regulados e dos reguladores. Mas, dito isso, eu queria saber mais sobre os limites para um sandbox regulatório de fato efetivo. De um lado do direito, a gente tem esses limites vendo dos princípios. Acho que todo mundo disse isso e concorda, né? Os princípios de atuação eficiente, mas também de legalidade. Mas, para além disso, vocês acham, por exemplo, que a análise de impacto regulatório, as análises embutidas de custo-benefício e aquelas mesmas que vão mostrar depois a aderência daquele sandbox com a finalidade daquele regulador? Que eu acho que, no final das contas, isso é que vai garantir depois o sandbox regulatório como uma ferramenta de aprimoramento da regulação, que a gente até já fala agora não em responsive regulation, mas em really responsive regulation, como o Baldwin e o Coglianis dizem, né? Então, era mais para saber o que vocês acham que são os limites efetivos para um sandbox regulatório eficiente. E uma outra pequena pergunta, talvez o professor Felipe vai saber, do que eu sei das aulas dele. Eu estou sempre a dizer para os meus alunos, o direito é um relógio atrasado. A gente está sempre atrasado, é um relógio quebrado, né? Isso a gente já sabe. Mas tem muitas outras nuances de inovação que o direito pode ajudar, porque inovação, no fundo, é só fazer alguma coisa diferente. Podem ser com mecanismos já existentes. E aí talvez não seria o caso de sandbox, como a Alice estava a dizer, tem vários outros mecanismos. Então é isso, é saber os limites e também que outras formas a gente teria para fomentar a inovação lato sensu. Também não gosto muito dessa palavra, professor. Deixa eu começar fazendo um comentário, que inclusive limpa algumas questões que o professor Felipe trouxe. Eu acho que é muito importante que exista um alinhamento prévio em relação às expectativas e à formalidade de um exercício de sandbox, né? Porque nós temos questões como enforcement, que você citou. Eu acredito que no exercício do sandbox, se falar em enforcement, tem que ser muito bem olhado com cuidado, porque é necessário que exista uma clareza por parte do setor regulado que está em uma atividade de sandbox,
sandbox com relação às questões envolvidas e aos riscos envolvidos, né? O regulado pode ter uma visão de riscos que vai além daquela do regulador. Se a gente estiver falando de uma tecnologia emergente, o exercício de sandbox para o regulador vai ser um exercício de conhecer para regular. Aquela questão que a gente discutiu nos últimos dias, né? Regular sem conhecer é um problema sério, né? Temos diversos exemplos com relação a isso. Então, eu acredito que é nessa linha. A atividade de sandbox é uma atividade em conjunto do regulador com os regulados, em que se entende quais são as questões de risco envolvidas, e daí se cria um ambiente controlado para que aquele exercício ele exista, né, voltando àquela ideia que eu disse inicialmente, e regras não serão cumpridas naquele exercício, daí o motivo, a gente está falando de um sandbox. Por outro lado, é importante que o regulador também saiba que ele vai abrir um pouco mão de sua postura, ele tem que abrir mão de sua postura, não adianta, é parte do compromisso inicial, e para mim é essencial e é o motivo de um órgão regulador estar nesse exercício. O objetivo ali é coletar dados, que inclusive pode levá-lo a buscar modelos de regulação totalmente diferentes daqueles tradicionais, né? Então, tem que ter um mindset, uma cabeça aberta para todas essas questões. Não sei se respondi a sua pergunta e deixo com os outros. Alice, fazendo um comentário complementar muito rápido. Acho que também há essa perspectiva setorial. Aqui nós falamos do setor aéreo. O setor aéreo ele já tem algumas ferramentas corretivas e de aprendizado contínuo, que já são mais do que consolidadas, tanto no processo de certificação de aeronaves, quanto no sistema de prevenção e de reação a acidentes aéreos, né? Então, no nosso sistema, isto é um padrão mundial. Então, quando há qualquer episódio dentro do setor aéreo, e essa é uma grande força do setor aéreo, isso é um grande diferencial. Há, inclusive, um livro que faz uma comparação entre o setor aéreo e a medicina, para mostrar como o setor aéreo, isso está muito na alma do setor aéreo, aprender com o erro. Então, vai ser uma mola propulsora para mudança, para incorporação de inovações e para uma melhoria contínua, né? O lema da regulação antecipatória é esse, é testar e evoluir. Testar e evoluir. Então, quando há um acidente aéreo, como o Honorato acompanhou isso de perto, quando houve o acidente no caso da Boeing, que é recente, né? Ou seja, o sistema de certificação mundial, com o envolvimento de todas as autoridades, porque a aeronave foi produzida num país e o acidente aconteceu em 2 outros países, né? Mas o sistema ele se comunica, ele identifica o problema, corrige o problema e esse problema não acontece mais. É por isso que a gente viaja com muita segurança. Então, eu imagino que o espaço do sandbox ele vai também se acomodar de um modo diferente em cada setor. E aí, só um comentário rápido sobre o que o professor Felipe falou. Acho que, pensando em futuro da regulação, essa dimensão que o professor coloca sobre o uso do ambiente regulatório experimental, não só para acomodar inovações, para inovar nos processos públicos. Isso acho que é um ponto fundamental. Ou seja, acho que essa é uma grande oportunidade, eu imagino que a administração, não apenas nas agências, mas a gente precisa rever continuamente, numa lógica de melhoria contínua, os nossos próprios processos, né? Creio que é isto. Muito obrigado. Excelentes perguntas, Alice. Um breve comentário e depois uma sugestão. Perante a pergunta que colocou. O primeiro comentário é: sim, pode-se dizer que, em geral, o direito é um pouco, achei interessante, um relógio atrasado, mas se perguntar à Comissão Europeia, neste momento, a nossa regulação digital, ao que parece, tem sido um relógio adiantado, repleto de assunções sobre o desenvolvimento a breve trecho de um setor em evolução muito rápida, evolução muito imprevisível. Portanto, talvez, de facto, haja situações em que a regulação vem antes do seu tempo, vem prematuramente. Em relação à sua ótima pergunta, que é, para além da figura das regulatory sandboxes, como é que se pode promover a inovação? Uma coisa que me tem chamado a atenção, enfim, não referi isto, mas é algo curioso. Quando se fala de regulação experimental, na verdade,
há quem refira coisas diferentes. Há quem refira, por exemplo, de facto, o afastamento de requisitos regulatórios que normalmente se aplicariam, e há quem fale da criação de quadros regulatórios provisórios adotados com a plena consciência de que não serão uma regulação definitiva e que carecerão de revisão, certo? Portanto, há mesmo legislação, enquadramentos legislativos regulatórios que, por design, por assim dizer, já incluem esta dimensão de revisão para responder às necessidades que se colocaram no setor regulado. Outra resposta poderia ser, portanto, essa poderia ser uma opção, essa legislação temporal, sim, temporária. Outra opção poderia operar numa lógica mais sistémica, mais generalizada, mas também mais transparente e, porventura, até mais democrática do que a Regulatory Sandbox. A Regulatory Sandbox, necessariamente, tem um número limitado de participantes, certo? E envolve um número limitado de stakeholders de reguladores, não é? E refere-se, tanto quanto sei, apenas ao desenvolvimento de um ou outro número de produtos ou de serviços. Não é algo generalizado, correto? Acho que se poderia contemplar a adaptação no domínio da regulação de uma figura que já existe em muitos setores, que é a do chamado Post-Legislative Scrutiny, o escrutínio pós-legislativo. Não se aplica necessariamente à regulação, mas acho que se poderia muito bem aplicar na regulação, que é haver uma avaliação cíclica de como dada legislação está a ser aplicada na prática, das dificuldades na sua aplicação e interpretação que se suscitam, do impacto do ponto de vista de compliance que tem para as empresas, certo? E eventualmente uma opção seria, como parte desse escrutínio, desse ponto de situação regular, cíclico, e incluir-se a perspectiva das empresas para que essas tenham a oportunidade de dizer isto anda a abafar completamente quaisquer ideias que tenhamos, independentemente de quão benéficas possam ser para interesses gerais. Seria uma hipótese. Não sei se seja. Obrigada. Acho que, em razão do horário, nós precisamos encerrar esse painel. Eu quero agradecer a todos os palestrantes e dizer como essa regulação experimental, o tema desse painel, eu acho que ele perpassa, acho que todos os outros painéis também, porque é uma tônica do nosso tempo, a necessidade de flexibilização diante de uma sociedade mais fluida, diante de uma sociedade em que o acesso à informação é mais facilitado, em que a informação circula o mundo em questões de segundos, literalmente. Então, acho que essa é uma tônica nossa mesmo. Isso se reflete na atuação do regulador, se reflete na atuação do TCU, que tem migrado para a mediação, para a conciliação, o Poder Judiciário cada vez mais também incorporando essas formas negociais e negociadas de solução de conflitos. E aí, os agentes reguladores e o mercado regulado também passando, né, não a superação, acho que isso o direito não vai conseguir superar completamente, mas adotar métodos colaborativos e negociais de encarar os problemas e as situações, as soluções dos conflitos. Então, com isso, com essas considerações que eu encerro o painel, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer a organização do evento e todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigado.